o texto que me foi sugerido, e eu quero partilhar com os irmãos, que é Mateus capítulo 7. O irmão Jurandir disse que se o nosso pastor fosse falar, ele certamente citaria esse texto, e eu quero citá-lo também, porque ele é assaz precioso para as reflexões que quero fazer a respeito deste assunto sobre casais. Eu sou membro da Igreja Batista de Vila Zate. O meu pastor é o pastor Anselmo Nicolau dos Santos, que acolheu a mim e a minha família depois que voltei de Barbosa, no interior de São Paulo, onde pastoreei, e trago certamente o abraço dele para os irmãos, o afeto da igreja a igreja da Vila Zate. Então, lá eu estou desenvolvendo o ministério com casais esse ano. Nós já estamos, lá nós temos feito encontros mensais, e no primeiro ou segundo sábado de cada mês, e nesses primeiros 5, nós estamos estudando as 5 linguagens do amor. E depois vamos estudar alguns artigos que eu mesmo escrevi para preencher as atividades, e vamos fazer também o retiro no mês de outubro. Estamos procurando, quem sabe partilhamos informações, né? A Elaine tem uma série de hotéis aí já alistados e a gente gostaria de conhecer o de vocês. Vai que a gente acaba indo juntos também, né? Já pensou que gostoso? Aí fortalecia mais ainda, né? Mateus capítulo 7, de 24 até 27. Podem ficar sentados mesmos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu trago aqui no meu dedo uma aliança. Esta aliança foi colocada no meu dedo no dia do meu casamento com a minha querida Elaine. Aliás, eu sou um pastor que me casei tardiamente. O Anselmo, eu e o Edinaldo, o Edivaldo, não me lembro direitinho o nome dele, éramos os 3 solteiros mais idosos da convenção, aqui em São Paulo. E aí então, um casou, o outro casou, sobrei eu. E então no dia do meu casamento, que foi no ano de 2011, foram quase 50 pastores. Não tanto para ver o casamento, mas para ver se era verdade. Se de fato agora eu me casaria. Eles queriam testemunhar. Dava para ordenar uns 10 seminaristas ali, pastor. Tinha concílio suficiente. E naquele dia, Elaine colocou no meu dedo esta aliança. Esta aliança traz o nome dela. E eu coloquei no seu dedo uma aliança que traz o meu nome. Com esta aliança, nós nos comprometemos diante de Deus, diante da sociedade, diante de nós mesmos, que construiríamos a nossa família numa base sólida até que a morte nos separasse. Aliás, este é o único estilo de casamento bíblico, aquele que é feito à luz da palavra de Deus e feito para durar uma vida inteira, não construído para durar até que o juiz bata o martelo, ou até que eu não te suporte mais. Aliás, para nós nos casarmos, nós consultamos muito a vontade do Senhor, porque não basta acharmos um ao outro bonito, não basta acharmos que um ou outro somos compatíveis.
Nós precisamos saber se é do agrado de Deus que esta relação seja efetivada. E com todos os testes e as questões da palavra e oração, nós descobrimos que Deus havia me preservado para casar-me com ela e ela para casar-se comigo. E quando nós nos casamos, bendito seja Deus, que ambos tivemos o privilégio verdadeiro de uma lua de mel de primeira viagem de ambos, tanto ela quanto eu. Eu me casei aos 45 anos. E então, eu me lembro, num velho programa de televisão que passava na TV Tupi, aqui em São Paulo, do Rex Humbard, e ele tinha uma das famílias cristãs mais lindas que a gente podia ver. Seus filhos cantavam, suas filhas cantavam, os netinhos cantavam. E um dia Rex Humbard foi perguntado por um entrevistador qual era o segredo daquilo tudo. Certamente que todos ali tinham Jesus, mas por que estava daquele jeito? Então, ele disse assim: no dia do nosso casamento, eu disse para minha esposa, quando chegamos até o hotel: querida, nós nos casamos para ficarmos juntos a vida inteira, não é? Sim. Que tal nós gastarmos a primeira noite das nossas núpcias de joelhos clamando a Deus pelo nosso casamento, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos filhos que Deus possivelmente vai nos dar, pela escola onde eles vão estudar, pelos cônjuges com os quais eles vão se casar, para Ele proteger-nos de toda a violência, para Ele suprir-nos do pão de todos os dias, e que nós nunca venhamos dar escândalo para o Evangelho de Cristo. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Então eles fizeram isso. E eu, que ouvi isso de pequeno, eu disse: um dia, se eu me casar, eu vou propor a mesma coisa para minha esposa. E então, nós, na primeira noite de núpcias, consagramos a primeira noite para consagrar o resto da nossa vida para a glória de Deus. E Deus nos abençoou de tal maneira que eu sou pai de 3 crianças. Eu sou pai da Ruth Cristina, que vai completar 9 anos de idade. Eu sou pai do Josué Elias, que vai completar 7 anos de idade. E sou pai da Maria Isabelle, que completou 4 anos de idade. O meu filho Josué, ele precisa ver Cristo na minha esposa e em mim. E ontem, me permitam esse detalhe pessoal, apenas para exemplificar para os irmãos a responsabilidade que Elaine e eu, que nos casamos para construir um lar, edificado na palavra, até que a morte nos separe, como é importante o nosso testemunho. Então eu estava lá gemendo de dor na minha poltrona, e o Josué veio lá mostrar um livro que ele está escrevendo. Está escrevendo um livro, escrevendo as frases e tal, e ele disse que aquilo é um livro. E ele veio para ler para nós. E aí a mãe disse assim: como você está grande, né, meu filho? Ele está realmente muito grande, está planejando naqueles estudos do pediatra, 1,90 m e essa coisa toda. Você é um gigante. Aí eu falei assim para ele: você vai ser um gigante na postura, um gigante de amor e um gigante na fé. Aí ele falou: o que é ser gigante na fé? Aí a minha esposa disse: você vai ser um crente consagrado. Aí ele sai com essa: igual o papai, né, mamãe? Meu pai. Aí eu chorei, né? Ele não precisava ter dito isso, mas ele identifica nos seus pais a luta e a dedicação ao Senhor que nós temos ensinado para eles. No nosso lar não se come sem cantar uma canção e sem fazer uma oração. As crianças vêm: qual é a música de hoje? Damos graças ao Senhor, damos graças. Ou então, vamos cantar Foi na cruz, foi na cruz. Cada semana nós temos uma. E a hora de orar, eles brigam, cada um quer orar. E às vezes tem que os 3 orarem juntos, porque senão eles ficam bicudos. Na nossa casa, Elaine e eu fizemos um trato. Nós teríamos brigas quando
vivêssemos casados. Essa história de que o casal nunca brigou, podem ter certeza que isso não constitui a verdade. Sempre há uma desavença. Então nós chegamos à seguinte conclusão: no dia em que nós estivermos brigados um com o outro, não vamos deixar de cumprir a palavra que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, se eu te magoar, venha e fale comigo. Ou eu tenho consciência de que te magoei e falo com você. Mas não vamos deixar o problema de hoje para resolver amanhã. Vamos resolvê-lo hoje e na presença de Deus. E não precisa sentir, porque o perdão não se dá porque se sente. Se dá porque é ordem do Senhor. Ele disse que nós devemos perdoar. Então, mesmo que a gente perdoe bicudo, é melhor. A gente perdoa bicudo hoje e amanhã o bico vai embora. E com a graça de Deus, em nossa casa, nós nunca dormimos de mal um com o outro. E os meus filhos aprenderam isso. E todos os dias eles vão dormir com a graça e com a presença de Jesus. Um casamento edificado na palavra, se você for seguir a palavra de Deus, ele precisa primeiro ter uma pessoa que comunga da mesma fé. Alguém que crê no mesmo Jesus que você. Alguém que fez de Cristo o seu Senhor e Salvador. A comunhão com jugo desigual, tão comum nos dias de hoje, onde condescendentemente nós aceitamos como é uma escolha pessoal, às vezes dá mais certo do que se fossem dois crentes. Nós sedimentamos o desvio da orientação da palavra. A palavra diz que comunhão há entre a luz e as trevas, ou entre o crente e o incrédulo. A comunhão primeira precisa ser na palavra, precisa ser na fé, precisa ser em Cristo. As outras são as que serão acrescentadas, tudo mais se ajeita. Mas primeiro nós precisamos ter o mesmo Deus e o mesmo Senhor. Elaine ama mais a Jesus do que a mim. E eu amo mais a Jesus do que a ela. Mas quanto mais eu amo Jesus, mais eu amo a minha esposa. E quanto mais nós amamos a Jesus e nos amamos, amamos os nossos filhos, que são fruto da graça de Deus na nossa vida. Um casamento precisa estar estruturado na leitura em família da Santa Palavra. Porque muitos casais deixam para ler a Bíblia, ou agora ninguém mais lê, aperta a Alexia e manda a Alexia ler para ele, né? Aperta o celular e manda o celular ler para ele. Não, nós precisamos ser mais humanos e menos máquina. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então Elaine e eu lemos a Bíblia dentro da nossa casa. Porque se nós não lermos a Bíblia dentro da nossa casa, não adianta nós colocarmos esta responsabilidade nas costas da igreja, querendo que a igreja supra aquilo que o nosso lar deveria suprir. Na nossa casa, nós desligamos a televisão dos programas que não prestam. Aliás, nem televisão praticamente nós assistimos, exceto que nós carregamos desenhos bíblicos, filmes bíblicos e etc., para colocar num pendrive e assistir junto com a família. Não nos interessa o que está passando na novela, no programa, não nos interessa, porque a palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo. Então nós somos os responsáveis em trazer o céu para dentro de casa. Ler a Bíblia é uma maneira maravilhosa de povoar os nossos pensamentos com as coisas lá do alto, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Lá no alto, onde já estamos sentados com Cristo na glória de Deus. Nosso lar precisa fomentar a palavra, ter a palavra, não apenas gostar da palavra. O nosso lar tem que ter Bíblia, mas só Bíblia não. O nosso lar tem que ter oração.
Marido e mulher têm que orar juntos. Se eu tenho visto um nível gigantesco de casais que vive a sua vida de oração sozinho. O marido nunca ora com a esposa nunca ora com o marido, pai, mãe nunca oram com seus filhos e estes jamais oram com os seus pais. A nossa comunhão precisa ser de joelhos. É a oração que dá a liga. Antes de vir aqui, eu passei na farmácia e o irmão Luiz Marques, membro lá da igreja de Vilazate, farmacêutico, me aplicou uma injeção. A dor esta semana do meu problema ciático chegou a 10 na escala de 0 a 10. Uma dor insuportável. Então, quando fui tomar a injeção nesta semana, não hoje, a primeira, essa foi a segunda, fui tomar, eu disse, aplica, irmão. Ele disse, mas eu já apliquei, essa injeção dói. Eu disse, eu não senti, a dor era tanta que a dor maior cobriu a dor da injeção, eu não senti. Então, a dor que estava em 10 caiu para 9, e depois caiu para 8. Eu passei uma excelente noite anteontem, excelente com dor, mas a de ontem piorou, porque eu fui virar na cama e o nervo encavalou, e aí eu não tive mais paz das 4 da manhã em diante, de tanta dor. E aí a minha esposa me entuchou de remédios, e hoje de manhã eu disse, eu irei para o encontro, com a graça de Deus, mas eu gostava mais da dor de ontem, a dor de hoje está mais apertada. Pastor, eu saí de casa, minha esposa falou, eu vou dirigir para você, fui até a farmácia. Quando o Luiz Marques me viu, disse, pastor, o pastor está com dor, né? Eu falei, tá na cara, né? Sim, vamos lá tomar a injeção. Então, ele me deu a injeção, eu senti a injeção. E aí entrei no carro para vir para cá, 5 minutos depois, a dor que estava em 7, eu senti como se fosse um bálsamo sobre a perna, diminuindo a dor que eu estava sentindo. Eu falei, Elaine, é o melhor momento do dia que eu estou tendo agora. Eu senti como que se entrasse assim um frescor sobre a perna e deu uma aliviada. E isso me fez lembrar o poder da oração. Quando os problemas se avolumam, quando as provações são grandes dentro de casa, o dinheiro não é suficiente para nós pagarmos as contas, os relacionamentos estão afetados por conflitos de toda espécie, quando nós estamos com decisões que precisamos tomar, é como se a dor do ciático do casal estivesse grande, muito alta. Mas no momento em que nós juntos, com confiança, com fé, com sabedoria, lançamos sobre Deus em oração as nossas necessidades, Deus injeta um remédio sobre nós, que imediatamente ao momento da oração nós já sentimos o bálsamo do conforto, nós já sentimos a graça de Deus recuperando o nosso coração, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa confiança que as coisas vão melhorar. Dá-nos esperança, mas nós só podemos experimentar isso se orarmos. Oração não é uma teoria, não adianta fazer curso de oração. Vamos fazer um curso de oração, 48 horas de oração num dia. Como é que você vai orar 48 horas em 24 horas? Não existe isso. Não é orando, não é a quantia de tempo, é a maneira de falar. Às vezes, uma oração simples e pequena, feita com humildade e com o coração entregue, pesa muito mais do que 500.000 palavras ditas sem a graça do Senhor e sem a confiança de que Ele vai responder. Então, meus irmãos, essa injeção que eu tomei é como se fosse a oração que o casal precisa ter. Quantas vezes Elaine e eu precisamos recorrer à oração? A minha primeira filha nasceu com um problema. Sabe o que é filmar o parto da sua filha? Com aquela alegria de ver a primeira filha nascendo,
e a pediatra disser: pai, mas tem um probleminha que depois nós vamos ter que conversar. Imagina como fica o coração do pai e o coração da mãe dentro da sala cirúrgica. Daqui a pouco chega a pediatra e diz: olha, o ânus e a vagina nasceram disposicionados e ela vai ter um problema seríssimo e ela vai ter que fazer imediatamente uma cirurgia, e é uma cirurgia de risco. 3 dias, 4, sei lá quantos dias que ficamos no hospital, e aí Elaine de alta, tendo que deixar a nossa filhinha dentro da UTI dos bebezinhos. A dor. Eu pegando a Elaine para nós irmos até a igreja. Eu era pastor da Boas Novas do Rodoanel em Carapicuíba, e enquanto eu dirigia lá pela Avenida Jabaquara para pegar a Marginal Pinheiros, as lágrimas dessa mulher descendo, porque a filhinha ficou no hospital. Parávamos: querida, vamos orar. E logo depois da oração, Deus dava forças. Então chegou o momento da cirurgia. Vamos lá para o Hospital Santa Joana, onde ela está internada. E ficamos lá esperando, e ninguém vem nos falar nada, ninguém vem dizer nada. Daqui a pouco chega a médica, foi a médica, né? Foi a doutora Roberta, não foi? Ela chega e diz assim: a cirurgia foi um sucesso, mas vocês terão um longo caminho, porque nós inventamos lá um buraquinho, e esse buraquinho vai precisar de elasticidade, e essa menina vai sofrer com alguns procedimentos durante 1, 2 anos. Ah, meu pai, quantas vezes a menininha com a barriga cheia e não conseguia pôr para fora, e a gente ter que levar no Hospital Sabará para fazer a lavagem, aquela menininha chorando, sofrendo. Como é que Elaine e eu fazíamos para superar esses momentos? Orando, e Deus dava o seu bálsamo. Hoje, meus irmãos, a minha filha é absolutamente perfeita e saudável. A minha filha faz ginástica, joga bola, é saudável, é bonita, está desse tamanho, a coisa mais linda. E Elaine hoje foi na escola, e a professora diz: olha, é apaixonante a sua filha, ela é de uma inteligência, ela é chamada de filha de cientista lá na escola, para ter uma ideia, né? E o meu filho Josué, os alunos saem da escola, vão para outra, e depois as mães ligam para Elaine dizendo assim: olha, o meu filho diz que o seu filho é o melhor amigo dele, ele pode ir aí brincar? Hoje estavam todos lá, tinha 5 crianças lá em casa brincando com os meus filhinhos. Oração. A oração faz com que os problemas sejam superados. A oração faz com que os problemas sejam vencidos. Eu não estou bem agora, eu estou com dor, mas eu estou aguentando. Assim também, nem sempre depois de orarmos nós estamos bem, mas Deus nos dá força para aguentar, para resistir, porque às vezes o caminho das provações é longo. Às vezes nós temos que trilhar alguns caminhos que não gostaríamos de trilhar, mas faz parte da viagem que o Senhor nos deu. E nós devemos confiar nas mãos dEle, porque Ele é um piloto fiel e leal. Ele nos leva ao destino com graça, com amor, com sabedoria. O meu casamento com Elaine tem também igreja. Porque nós não somos uma brasa fora da fogueira, porque uma brasa fora da fogueira ela se apaga. Nós temos compromisso com Deus, compromisso com sua palavra, e Jesus Cristo foi quem organizou a sua igreja, o seu corpo, o seu povo em comunhão, que vive para pregar o evangelho e para glorificar a Deus, e para servir ao próximo, e para celebrar as suas ordenanças. O nosso compromisso com a igreja local é fundamental. Nós não somos crentes de carreira solo, nós somos crentes da família de Deus. Cristo vem buscar a sua igreja, o seu povo. Eu sei, está difícil nos dias de hoje uma igreja fundamentada da palavra. Muito difícil.
Há pessoas que frequentam lugares tão ruins que o coração da gente diz, talvez ela estivesse melhor até se não fosse naquele culto ali, porque o que ela ouve naquele púlpito é terrível. Mas eu sei que pela misericórdia do Senhor, a realidade dos irmãos é antagônica a isso, porque este púlpito tem servido de assim diz o Senhor, dia após dia, para cada um dos casais que está aqui. Os irmãos foram privilegiados com uma boa igreja. Foram privilegiados com um bom pastor. Tem que dar graças e preservar e investir e vivenciar esta história com Deus, porque igreja é necessária. Nós como batistas, quando estamos num lugar onde não tem, nós começamos nós organizamos uma. Esta foi certamente a organização de alguém que não tinha igreja pela região e começou a congregar. Todas as boas igrejas são assim que começam, e nós devemos primar pelos nossos compromissos na casa do Senhor, sermos bênção um para o outro. Temos os dons do Espírito Santo, através dos quais nós nos edificamos uns aos outros. E através da nossa ajuda, quando um cai, o outro levanta. Quando um está triste, o outro vem e o alegra. Quando um está cansado, o outro trabalha por ele. E temos um bom pastor, que quando nós precisamos de uma reprimenda, de uma bronca, nós temos uma boa varada do pastor. E quando nós estamos caindo, nós temos o cajado, que nos segura e nos coloca novamente na estrada. A igreja tem que estar na nossa agenda. Não é o clube, não é o jogo de futebol, não é o sítio que eu comprei, o apartamento que eu tenho na praia. Estas coisas são boas até o ponto em que não tomam o meu compromisso com Deus na minha igreja, em que não destroem a estrutura que os meus filhos precisam ter, de saber que domingo é dia do Senhor, e que devem dar o melhor para Deus neste dia, servi-lo com alegria, num mundo que quer se descaracterizar de Cristo de toda forma. Antigamente o domingo era dia de guarda para todos. Hoje, o domingo tem sido considerado um dia comum para todo mundo, e muitos crentes são obrigados a trabalhar nos seus comércios. Mas Deus sabe dos seus corações e sabe que no dia de descanso que eles receberem, eles vão consagrá-lo para Deus também. Não falo sobre as questões de empresas de necessidade básica, um hospital, um bombeiro, fornecedor de luz, de água, são bens fundamentais. Mas o comércio, eu não preciso fazer o comércio faturar no domingo. O domingo é o dia do Senhor. Eu quero estar na casa de Deus, servindo a Deus com alegria. E um casal firmado na palavra não faz do domingo um dia de clube. Não faz do domingo um dia de outras operações. Até pode acontecer alguma coisa neste sentido, mas primeiro é o reino de Deus. Não é o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Estar na igreja é contribuir. O dízimo é do Senhor. Os meus filhos ganham uma mesada. Todos eles ganham uma mesadinha deles. E eles são econômicos, viu? Quando a gente precisa de um dinheiro em espécie, a gente vai até no cofrinho deles que tem. Eles são econômicos. Estão até querendo investir agora. E aí eles ganham a mesada e eles falam assim: papai, o dízimo de R$20 é R$2, né? Então esse aqui é do Senhor. Então no dia do culto, lá vão os meus pequenos colocando o dízimo no gasofilácio do Senhor. Isso se aprende em casa. Isso não é questão de discutir. Isso é questão básica, porque dos 100% que Deus nos dá, 100% são de Deus. Mas Ele quer que nós separemos 10% dos 100% que Ele nos dá para a obra normal dEle. E se Ele requisitar outros porcento do que nós temos, Ele falará conosco e nós ofertaremos com amor e com dedicação. Portanto, o casal com Bíblia,
o casal com oração, o casal com igreja, é um casal verdadeiramente feliz. E em último lugar, é um casal que não esquece um do outro. Porque, meus irmãos, quando nós começamos a namorar, tudo é poesia, né? Tudo é lindo. O casal está andando na rua e a nuvem se põe sobre a lua. Querido, a nuvem, por que a nuvem cobriu a lua? E ele fala, porque a lua está com vergonha da sua beleza. 5 anos depois, a mesma rua, a mesma lua, mas uma outra nuvem, claro. E aí a mulher fala, querido, a nuvem cobriu a lua. Por quê? Você não está vendo que vai chover, mulher? Não está vendo que vai chover? Quando está namorando, eu te amo, tá? É cartinha, é bilhetinho, é papel de bala. Terminou de casar, 5 anos depois, a mulher fala para ele, querido, fala. Você não diz mais eu te amo. Por quê? Porque eu sou um homem de uma palavra só. Já disse e já está bom. Não, meus irmãos. Nós temos que cultivar o amor e o carinho entre nós. Não importa o quanto tempo somos casados, andar de mãos dadas só nós dois. Conversarmos um com o outro e dizermos palavras boas e bonitas. Surpreender o outro com coisas que sabemos que o outro gosta. Elaine não lembra, mas ela me surpreendeu outro dia com um bombom. Está aqui, presentinho. É assim que funciona. E com a graça de Deus, quando nós começamos a ter esses pequenos galanteios inesperados, não na data de dia de namorados, não na data do aniversário, mas no dia de hoje, porque hoje é um dia especial. Eu queria dizer para você que eu te amo. Vindo para cá, quando ela estava descendo para achar a igreja, eu disse, Deus me deu a melhor mulher do mundo para ser minha esposa. Aí ela, né? Mas são coisas assim que agradam e fazem bem. Às vezes curam coisas também. Por exemplo, aquela mulher, o rapaz casou com ela e estava cumprindo pena, porque a comida que essa mulher fazia era horrível. Mas ele a amava tanto que comia aquilo. Mas num belo de um dia, ele sentado, ele foi comer o arroz que a mulher preparou. Ela sabia que ela era péssima cozinheira. E ele disse assim, meu bem, esse arroz está bem mais gostoso. Eu disse, o quê? Não sei o que você fez aqui, se errou, mas esse arroz está muito mais gostoso. Então eu vou errar sempre. E ela melhorou a culinária dela, que depois os irmãos da igreja queriam almoçar lá de tão gostosa que era a comida. Por quê? Porque foi encorajada. Nós devemos celebrar as pequenas vitórias, os pequenos avanços e as pequenas melhoras que o nosso cônjuge apresenta, ou mesmo criar estas coisas, para que as coisas tenham esse valor, esta beleza, esta doçura. A nossa casa precisa ser um recanto de paz, não um campo de guerra. A nossa casa precisa ser um lugar que a gente queira voltar, e não um lugar onde a gente seja obrigado a passar para tomar banho e trocar de roupas. Deus não deu casas para serem casas, Deus deu casas para serem lares. E o lar precisa ter a presença de Cristo e a presença do amor, porque sem o amor de nada vale, nada funciona, nada agrada, nada edifica. Nós devemos calar as vozes que destroem o lar, vozes que chegam pelo celular, vozes que chegam pelos vídeos, vozes que chegam pela televisão, vozes que chegam pelos podcasts, que querem ensinar aquilo que Deus não ensina. Nós devemos calar todas estas vozes e devemos deixar Deus falar conosco, devemos deixar os hinos cristãos falarem conosco, devemos deixar a poesia falar conosco,
Devemos ouvir sábios conselhos, ver o testemunho de quem tem um casamento abençoado e feliz, para que o nosso casamento se torne a cada dia mais aprimorado, mais bonito e mais feliz. Por fim, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu não sei se o seu cônjuge é cristão. Se não for, este tem que ser o seu principal alvo de vida, ganhá-lo para Cristo, porque senão ele irá para o inferno. E isso não é felicidade ou alegria para ninguém. Se você tem um filho que ainda não se decidiu por Cristo, ou que está bamba, está um pouco para lá, um pouco para cá, não se satisfaça em dizer, ele já é grande, já é crescido, não, ele é seu filho, você não gerou filhos para irem para o inferno, você gerou filhos para o céu. Não se satisfaça, porque Deus lhe deu a graça de trazer vida, mas traga vida para a vida, vida para Cristo. Ore, clame, implore, suplique. Há um testemunho antigo, de uma canção antiga de um cantor evangélico, amigo meu, Tony Silva, e ele fala a respeito de um pai que tinha uma única filha, e essa filha cresceu, foi trabalhar, e um dia essa filha chega em casa e diz, papai, eu participei de uma festinha com os meus amigos e ali eu percebi que eu preciso aproveitar melhor a minha vida. Vamos fazer uma coisa, papai, quando eu ficar velha, eu volto para Jesus. Certo, papai? Então o pai chamou a mãe e disse assim, eu vou ficar no meu quarto, não me interrompa por nada, eu só saio do meu quarto quando Cristo trouxer a minha filha de volta para os seus braços. E ele entrou ali e chorava e clamava e gritava e falava, meu Deus, não permita que minha filha vá para o inferno. E essa menina levantou-se para ir trabalhar. Quando ela ia atravessar a faixa de pedestres, ela sentiu-se arrebatada e ao invés de estar na faixa de pedestres, estava na boca de um vulcão. E ela ia dar o passo e ia cair ali no vulcão, e ela voltou a si. Então ela volta para casa correndo e bate na porta do quarto do pai. Papai, papai, diga minha filha, o que foi? Papai, eu estava indo para o serviço, Deus me levou para outro lugar, eu estava caindo no inferno, papai, eu não quero ir para o inferno, ore por mim, papai, eu quero Jesus na minha vida. E aquele pai, com felicidade e alegria, disse, obrigado, Senhor, por trazeres a minha filha de volta para ti. Se você tem um familiar que lhe é muito caro, seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, sua empregada, seu patrão, não descanse enquanto ele não vir a presença de Jesus. Porque é só Jesus Cristo que salva, só Ele que pode transformar a vida de uma pessoa, e só Ele que pode fazer de um casal feliz. Eu louvo a Deus porque já vão 13 anos, né, Elaine? Vamos completar 13 anos de casamento. E eu bendigo a Deus porque Deus me deu para mim o melhor. Ela me completa, ela é a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. Ela é uma mulher de oração, uma mulher de Bíblia. Ela é uma mulher de ação. Ela é uma mulher que crê na palavra. Provérbios 31 ganha vida na vida da minha esposa. E eu espero ser um marido à luz da palavra, conforme diz o Salmo 1. O varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E se nós corremos a nossa vida lutando por isto, o casamento, não só dela comigo, mas o casamento dos irmãos, será também um modelo para esta geração que não tem mais modelo para nada. Desta geração que só vê protestos, que só vê rompimentos, que só vê coisas erradas, que só vê a quebra dos valores divinos. Nós somos a contracultura cristã,
exibindo para o mundo a graça de Cristo. Cristo transforma, Cristo faz de um casal um facho de luz que ilumina toda uma sociedade, porque onde Jesus está, a sua luz brilha. Bendito seja Deus e que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.